Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital que é produzido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A aula é referente ao 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, da disciplina de matemática, aula do primeiro bimestre, aula número 6. O tema da aula é resolução de problemas envolvendo multiplicação de números racionais. Dando início, então, vamos relembrar as aulas anteriores, alguma coisinha, para começar, no caso. Ana foi com os colegas de trabalho a um restaurante, cujo prato do almoço custa R$ 82,20 o quilograma. Ao pesar o seu prato, a balança registrou 0,9 quilogramas. O que você faria para determinar quanto Ana pagará em seu almoço, por seu almoço? Aperta pause, tenta responder e depois já tenta descobrir quanto que ela vai pagar também. Não é só o que você faria, mas quanto que ela vai pagar também. Bom, espero que você já tenha apertado pause, já tenha tido a experiência de tentar resolver e que tenha acertado. Então, como que eu faço para calcular isso, né? Pensa bem assim. Quando eu vou comprar bala, por exemplo, se a bala custa 5 centavos e eu vou comprar 10 balas, eu vou somar 5 centavos, mais 5 centavos, mais 5 centavos, assim, não é? 10 vezes? Não, tem um jeito mais fácil. Eu vou fazer isso aqui vezes 10, tá? É a quantidade. Ah, professor, mas a bala é 10 inteiras. Aqui, o que confundiu meus alunos é que é 0,9 quilogramas, não dá 1 quilograma inteiro. Quer dizer que a pessoa tinha que comer 1 quilo, ou 2 quilos, ou 3 quilos? Não, né? Pode ter com vírgula, em décimos, né? Então, não muda muito, é a mesma coisa. Você vai multiplicar. Então, a resposta é, vou fazer uma multiplicação. Mas multiplicação de quem por quem? O valor do quilograma, que é R$ 82,20, o material digital não coloca o zero no fim aqui. Eu vou pôr o zero. Mas não precisa, professor, porque o zero à direita depois da vírgula não vale nada. Realmente não, mas eu vou deixar, tá bom? Para provar para vocês que tanto do jeito que eu vou fazer quanto que o material vai apresentar, dá na mesma, tá bom? Aí eu vou multiplicar esse valor, ai meu Deus, cadê a caneta? Por 0,9 quilogramas. Preste bem atenção. Aqui não é o preço do quilo, o multiplicador também tem que ser o quilograma. Se você colocasse, é 900 gramas, multiplicar por 900, você está pegando o valor do quilo e multiplicando por 900 quilos. Então estava errado, tá? Não pode ser feito isso. Você tem que fazer aqui. Então vamos lá. Multiplicação com vírgula. Esquece a vírgula, depois se devolve ela no fim. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Ficou 8, sobe 1. 9 vezes 2, 18 de novo. Com mais um que subiu, 19. Ficou 9, sobe 1. 9 vezes 8, 72. Com mais um que subiu, 73. Sobe o 7. Epa, mas não tem ninguém lá. Então 9 vezes ninguém, 0. Com o 7 que está lá, 7. Matei o 9, certo? Coloco o cruzinho em homenagem a ele. Agora eu vou fazer o 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 8, 0. Eu não preciso nem fazer. Só fiz para provar para vocês que dá também. Agora eu vou somar todo mundo. 0 mais ninguém, 0. 8 mais 0, 8. 9 mais 0, 9. 3 mais 0, 3. 7 mais ninguém, 7. Terminei a conta? Não. Vou dar uma limpada aqui só para explicar uma coisa. Eu tenho que devolver as casas das vírgulas. Quantas casas depois da vírgula eu tenho no número de cima? 2. Quantas casas eu tenho na vírgula depois no número de baixo? 1. E 2 mais 1, quantas casas eu tenho ao todo? 3. Devolvo as 3 casinhas. Então deu R$ 73,980 milésimos. Mas o dinheiro nosso vai só até os centésimos, né? Então o zero à direita lá no finzinho não vale nada. Se ele fosse o número 1, ia ter que arredondar. Então ia ter que falar que era aproximadamente. Mas nesse caso não é aproximadamente. A Ana vai pagar R$ 73,98 pelo seu peso, do seu prato, tá bom? Olha lá. Vamos subir aqui para ver a resposta. Então, multiplicação dos números racionais.
decimais. No problema inicial, para determinar o quanto Ana pagará por seu prato, poderíamos primeiro descobrir qual é o valor cobrado para cada grama. Nossa, eles vão fazer de um jeito mais difícil, mas tudo bem. Então você vai dividir o R$ 82,20 por 10. Mas por que dividiu por 10 para dar R$ 8,22? Porque 10 pacotinhos de 100 gramas dá 1 quilograma. Então por isso que dividiu por 10. Aí descobriram então que o 8,22 vale 100 gramas. Em seguida, vamos multiplicar esse valor por 9. Por que por 9? Porque 9 são 9 pacotinhos de 100 gramas, que dá 900 gramas, que seria o 0,9. Então, o que acontece? Outra maneira, que é o que eu fiz, que eu acho que é mais fácil, é resolver, basta calcular diretamente essa operação. R$ 82,20, que é o valor do quilograma, vezes 0,9 quilogramas, né? Que vai dar o resultado. Como que faz essa multiplicação lá? Para multiplicar dois números racionais na forma decimal, podemos usar o algoritmo tradicional da multiplicação. E ao final, apenas posicionar a vírgula no lugar resultado correto, né? No lugar correto. O resultado de casas decimais do resultado, o número de casas decimais do resultado será sempre igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Exemplo. Então, pegou lá, 82,2. Ah, professor, mas não era vírgula 20? R$ 82,02 é a mesma coisa que R$ 82,20, tá bom? Fez a multiplicação e agora tinha uma casa depois da vírgula em cima e uma casa depois da vírgula embaixo. Total, uma mais uma, duas casas. Devolve as duas casas. Deu o mesmo resultado, né? Então, não alterou nada eu colocar 82,20, né? Porque o meu deu 3 casas, a terceira casa, a última casa, ela era um 0 e foi cortado fora. Tranquilo? Agora, aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se você entendeu. Olha lá, sem efetuar a operação, responda. Quantas casas decimais terá o resultado da multiplicação a seguir? Bom, automaticamente eu já venho aqui, ó, 2 casas e uma casa. 2 casas mais uma casa, 3 casas. Então a resposta correta era essa daqui. Se você acertou, parabéns, você está atento. Vou fazer na calculadora, daí vocês vão falar bem assim, mas professor, é isso mesmo? Olha lá. Oh, meu Deus. Então, 12,35 vezes 11,4. Aí você vai falar, ei, professor, tá errado. Deu 2 casas depois da vírgula. Sabia que alguém poderia pensar nisso, né? Principalmente se a pessoa usa calculadora para fazer as contas ao invés de montar a conta. Vou montar aqui, ó. 12,35. Meu Deus. 12,35 vezes 11,4. Então eu vou começar. 4 vezes 5, esquece a vírgula. 4 vezes 5, 20, subiu 2. 4 vezes 2, 12, com mais 2 subiu 14, subiu 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. 4 vezes 1, 4. Matei esse daqui, vai com Deus. Certo? Agora eu vou fazer 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. A unidade já estava morta, agora matei a dezena aqui, né? Lembrando que eu estou ignorando a vírgula. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Soma todo mundo. 0, 9, 12, 17, foi 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10, foi 1. 4, 1. Ah, professor, vou devolver 2 casas que ele falou. Deu o mesmo resultado? Cadê a calculadora? Fechei a calculadora, né? Deu o mesmo resultado? Não. Então presta atenção. Se tem que contar as casinhas. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Então a vírgula anda 3 casas. Depois que andou as 3 casas, o resultado seria isso aqui, ó. 140,790. Mas a calculadora fez o que pra gente? Vamos lá de novo essa conta. 12,35 vezes 11,4.
A calculadora automaticamente entendeu que o zero à direita no final, depois da vírgula, não vale nada. Eu posso apagar. Na verdade, tem infinitos zeros. Quantos zeros eu quiser pôr aqui. Mas não é necessário. Não é necessário. À esquerda, a mesma coisa. Eu posso ter infinitos zeros à esquerda. Só coloco se eu quiser. Né? Se eu precisar, quando for completar casinhas. Agora, vamos dar continuidade. O material não explica. Falou que está certo, mas ele não explica essa pausa e responda. Ainda foco no conteúdo. O produto de números decimais racionais obedece à mesma regra de sinais que o produto de números inteiros. Então, se for positivo com positivo, dá positivo. Positivo com negativo, dá negativo. Negativo com positivo, dá negativo. E negativo com negativo dá positivo. Então, ao multiplicar dois números, se os sinais são diferentes, no caso positivo e negativo positivo, o resultado é negativo. E se os dois sinais são iguais, né, menos com menos vai dar mais e mais com mais vai dar mais, dá positivo, tá bom? Exemplo, menos 1,5 vezes positivo 2,1. Aí você já faz o jogo de sinal, menos com mais dá menos, e faz a multiplicação e chegou no resultado. Então, eu recomendo fazer primeiro o jogo de sinal. Daí você já deixa lá, a resposta minha vai ser negativa. Aí você monta a conta esquecendo os sinais, tá bom? Pause e responda. Então lá, aperte pause, responda e depois você solta o play para ver se está certo ou não. Bom, repare que deu 3 e 3, então eu não preciso multiplicar. Mas e se eu quiser? Vai lá, 2 vezes 1,5. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Deu 30, professor. Calma. Devolve a vírgula depois. É uma casinha depois da vírgula. Então deu 3. Agora o sinal menos com menos dá mais. Professor, mas ali não está o sinal de mais? Sim. O sinal de mais, quando não tem ninguém à sua frente, não precisa ser posto, né? Se não tem nada, eu sei que é positivo. Se tem um sinal negativo, daí está dizendo que é negativo. Então aqui por conta do jogo de sinal, menos com menos, né, que são dois sinais iguais, vai dar positivo, tá bom? Olha lá, viu? Era a resposta correta. Ainda foco no conteúdo, multiplicação de frações. Podemos primeiro multiplicar as frações sem sinais e depois avaliar o sinal do resultado, ou o contrário. Eu, como eu falei para vocês, professor Ricardo, prefiro primeiro fazer o jogo de sinal. Né? Fazer o jogo de sinal, não, fazer a regra do sinal. Aí, para depois fazer a multiplicação. Há quem prefira fazer a multiplicação primeiro, depois fazer o sinal. Tá? Lembre-se, para a multiplicação de frações, devemos multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Fração é diferente? Se multiplica, eu brinco com meus alunos, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então aqui, primeira coisa que eu faço, menos vezes menos dá mais. Aí eu vou fazer minha multiplicação. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Pronto, 10 dozeavos positivos. Né? Posso fazer isso aqui também, professor? Tá uma fração diferente para o outro, né? Porque as duas frações têm sinais iguais. Aí quando são iguais, eu já sei que vai ser positivo, eu coloco aqui, 12 vezes 5, eu coloco na mesma divisão. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 4, 12. Isso e aquilo é a mesma coisa, tá bom? Eu posso montar assim ou montar assim. Tranquilo? Agora é com vocês, atividade 1. Aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se você conseguiu acertar. Eu vou apertar pause aqui, vou tomar um gole de água, a gente já faz a correção. Olá, continuando, vamos ver se vocês acertaram. Bianca trabalha em uma gráfica e recebeu uma encomenda de convites de casamento. Cada caixa custa R$ 76,40. Se a encomenda foi de 9 caixas, quanto o cliente pagará por esse pedido? Então você pode fazer 76,40 mais 76,40 mais 76,40 mais 76,40. Você vai somar quantas vezes 76,40? Vai somar
76,40 por 9 vezes. Então não é mais fácil eu fazer a multiplicação? Ah, professor, mas eu não sei fazer multiplicação. Então preste atenção, faça passo a passo, vai apertando pause, porque a gente tem que se esforçar para aprender. Então vamos lá? Começa aqui. 9 vezes 0 dá 0. Tem que saber a tabuada. 9 vezes 4, 36. Fica o 6, sobe o 3. 9 vezes 6, 54. 54 com mais 3 que subiu, 54. 55, 56, 57. Fica o 7, sobe o 5. 9 vezes 7, 63. 63 com mais 5, 63. 64, 65, 66, 67, 68. 68. Nossa, de cara ficou 68.760. Calma. Temos que devolver a vírgula, as casas das vírgulas, lembra? Tem 2 casas no de cima e nenhuma na casa no de baixo. 2 mais nenhuma casa, quantas casas eu vou devolver? 2 casas. Então vamos lá, 1, 2. Agora sim. Quantos que ficou então? R$ 687,60. Alternativa correta, letra C. Espero que vocês tenham acertado. Tranquilo? Vamos lá, dar continuidade. Olha lá, letra C, R$ 687,60. Olha lá, para resolver esse problema e tal. Atividade 2. Aperte pause, responda e depois solta o play para ver se acertou. E vou dar uma sugestão, talvez esqueça a hora que eu estou explicando. Você vai fazer a primeira correção. Se você vê que errou a primeira correção, aperte pause, tente fazer, faça a correção da primeira, para depois fazer a letra B. Aperta pause, veja se acertou, depois tenta fazer a letra C e confere, vai conferindo uma por uma, tá bom? Então vamos lá. Espero que você já tenha resolvido. Vamos começar pela letra A. Letra A é 0,25, isso aqui quer dizer vezes 1,2. Então vou montar a conta. Tanto faz quem vai em cima, quem vai embaixo. Eu gosto de colocar quem tem menos algarismos embaixo. O professor não tem que pôr vírgula embaixo de vírgula? Não. Porque o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou ignorar a vírgula. Vou fazer de conta que não está vírgula. Então eu vou fazer a mesma coisa que fosse 25 vezes 12. Então nem vou considerar aquele zero, né? Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Ah, vou considerar o 0. 2 vezes 0, que está à esquerda, que não vale nada. 0. Matei o 2. Vai com Deus. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Somando tudo, 0 com mais ninguém, 0. 5 com mais 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 2, 2. 0 mais ninguém, 0. Opa, 1 mais 2 é 3, não é 2. Estou viajando aqui. Deu 300, calma. Quantas casas eu tenho depois da vírgula no de cima? 2. Quantas casas eu tenho depois da vírgula no de baixo? 1. Se você ficar em dúvida, conta aqui, ó. 1, 2, mais 1. Então, quantas casas eu tenho ao todo? 3 casas. Vou devolver essas 3 casas. 1, 2, 3. Deu 0,300. Mas e se eu representar como 0,30, tá certo? Sim. E se eu representar como 0,3, tá certo também? Tá correto, tá? Então, a resposta aqui é 0,3. Tudo esses aqui é a mesma coisa. Então, 3 dezenas é a mesma coisa que 30 centenas e que é a mesma coisa que 300 milésimos, tá? Então, a gente representa geralmente eliminando os desnecessários, que são os zeros à direita depois da vírgula. E aqui vai ficar positivo, porque é o número positivo vezes o número positivo. Agora, essa resposta aqui, eu já garanto para vocês que negativo com positivo, a minha resposta vai ser negativa. Então agora eu vou fazer a conta, esqueça o sinal. 1,2 vezes 1,2. Vou montar lá no canto. 1,2 vezes 1,2. Então esquece a vírgula. 2 vezes 2, 4. Não vai nada. 2 vezes 1, 2. Acabei. Matei. Vai com um sinalzinho de mais aqui. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1.
4 mais ninguém, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais ninguém, 1. E agora? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho uma no de cima e uma no de baixo. E uma mais uma eu tenho um total de 2 casas depois da vírgula. Devolvo as 2 vírgulas. Então aqui vai dar menos 1,44. Lembrando que eu já fiz o jogo de sinal logo de começo, certo? Ao invés de ficar sofrendo aí, depois acaba esquecendo o jogo de sinal. Aqui mesma coisa, já vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Ah, professor, mas não preciso pôr o mais, mas eu vou pôr para lembrar no final que eu já fiz o jogo de sinal. Agora, a fração, eu gosto muito de fazer multiplicação de frações. Já que eu já decidi o sinal, eu vou esquecer o sinal agora. 5 quartos vezes 3 sétimos. Aí eu multiplico o de cima pelo de cima, que daria o quê? 5 vezes o 3. E o de baixo pelo de baixo, que daria o quê? 4 vezes o 7. Continuando, 5 vezes 3, 15. 4 vezes 7, 28. Então aqui deu 15, 28 avos. Certo? Então vamos lá. Então deu positivo 15, 28 avos. Agora, a letra D é um pouco mais complexa. Por que é um pouco mais complexa? Porque ela está um em forma de decimal e a outra em forma de fração. Então, tem 2 métodos para resolver. O primeiro primeira coisa, que vai ser igual nos 2 métodos, jogo de sinal. Mas com menos vai dar menos. Então, eu já sei que minha resposta vai ser negativa. Agora, o método é você transformar a fração em decimal. Então, primeira coisa, eu vou fazer 3 dividido por 2. Ao dividir 3 por 2, dá 1,5. Então, eu posso trocar isso daqui por 1,5, certo? Então, eu já fiz o jogo de sinal, agora eu vou fazer o quê? 0,8 vezes o 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5. Vamos ver? 8 vezes 5, 40. Fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Fica o 2, sobe o 1. 8 vezes ninguém que está lá, 0. Com mais 1, 1. Ou 0 à esquerda, lembra que eu estou fazendo conta que a vírgula não está ali? Não preciso levar ela em consideração. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Agora eu olho a vírgula. Eu tenho uma casa no de cima, uma casa no de baixo. Devolvo 2 casinhas. Então a resposta ficou 1,20, que é a mesma coisa que 1,2. Essa é uma maneira. A outra maneira é fazer o 0,8 virar uma fração. Vou fazer de outra cor. Como que eu faço para virar fração mesmo? Já expliquei isso na sala, né? No material digital que eu estou gravando a aula aqui, não lembro se eu já expliquei nas aulas anteriores, mas a dica é, põe vírgula embaixo de vírgula. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Aí, beleza. Agora eu tenho 0,8 dividido por 1, mas eu tenho que igualar as casinhas. Igualei as casinhas. Agora eu tiro a vírgula e tiro o 0 à esquerda, que não vale nada. Aí deu 8 décimos. Então, 8 décimos é a mesma coisa que 8 décimos. Ó, até o jeito de ler. Como que eu leio isso aqui? 8 décimos. Como que eu leio isso aqui? 8 décimos. Mas se eu quiser uma fração mais simplificada, eu posso dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Então, é uma coisa que eu vou falar que é 5 quartos. 4 quintos, né? Se você for na calculadora e dividir 4 por 5, vai dar 0,8. Agora, eu tenho a mesma coisa que 4 quintos vezes, lembrando que isso aqui é positivo, vezes menos 3 meios. Jogo de sinal, mais com menos vai dar menos. Multiplico de cima pelo de cima. 4 vezes 2, 12. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Pronto. Como que eu leio isso aqui? 12 décimos. 12 décimos, a mesma coisa que 1 inteiro e 2 décimos. Ah, mas será? Divide para você ver. 1 pelo 2. 12 pelo 10. Outra coisa, eu posso simplificar por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. E lembrando que a minha resposta é negativa. Então eu posso falar que é a mesma coisa que menos 6 quintos. Tranquilo? Vamos subir as respostas do material digital para ver se estavam todas corretas. Então,
0,3 positivo, menos 1,44, 1 inteiro, menos 1 inteiro e 44 centésimos, né? O C positivo, 15,28 avos. O D, menos 1,2 ou menos 6 décimos. Tranquilo? 6 quintos. Lá, letra A, acertamos. 0,3. Letra B, acertamos. Menos 1 inteiro e 44 centésimos. A letra C, acertamos também. Positivo, 15 oitavos. E ó, chegamos na mesma, que dá menos 6 quintos ou menos 1,2. Ah, professor, mas eles não fizeram a transformação do 3 quintos. Não, chegou nessa fração. E quando você divide, vai dar 1,2. E dividir um número negativo, continua sendo negativo ele, né? Uma fração negativa, no caso. Atividade 3. Aperta a pause, tenta resolver e solta o play para ver se você acertou ou não. Bom, eu acredito que você já tenha resolvido e já tenha acertado. Então vamos lá? Vamos dar continuidade. Durante um experimento, uma aula registrou que a temperatura de uma substância caiu, em média, 1,8 graus Celsius. Ó, essa palavra caiu é muito importante, tá? Ela caiu menos 1,8 graus Celsius por minuto. Após 4,5 minutos, nessas mesmas condições, o que é correto afirmar sobre a temperatura? Então, se ela caiu, ela ficou negativo, né? Então, menos 1,8 graus Celsius a cada minuto. Mas ela caiu por 4 minutos,5. Então, 4 minutos e meio, né? Então, vou multiplicar por 4,5. Ó, negativo vezes positivo, a minha resposta, eu já sei que vai ser negativa. Se vai ser negativa, é queda ou é aumento? É queda, então não pode ser essa e nem essa. Vamos lá. Esquece o sinal agora, eu já sei que a minha resposta vai ser negativa. Esquece a vírgula e vamos lá. 5 vezes 8, 40. Fica o 0 sobre o 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 4, 9. Pronto, foi embora a unidade. Agora vamos para dezeno. 4 vezes 8, toda vez que você vai multiplicar uma coisa por 4, é o dobro do dobro. Então, 4 vezes 8, o dobro de 8, 16. O dobro de 16, 32. Fica o 2, sobe o 3. 4 vezes 1, 4. Com mais 3 que subiu, 7. Vamos somar tudo? 0. 9 mais 2, 11. Fica 1, sobe o 1. 1 mais 7, 8. Então, deu 810. Calma. Tem duas casas da vírgula para devolver, lembra? Uma casa no de cima, uma casa de baixo, são duas casas. E devolver as duas casas, então ficou uma temperatura de menos 8,1. Então, como é negativo, houve queda. Então, a letra A é a resposta correta. Houve uma queda de 8,1 graus Celsius nesses 4,5 minutos. Tá bom? Olha lá, subindo a resposta. É letra A. Qual foi o método que o material usou? O mesmo do nosso, ó. Assim temos que menos 1,8 vezes 4,5. Com os números que têm sinais opostos, o resultado é negativo. Logo, a queda total observada em 4,25 minutos foi de menos 8,1 graus Celsius. Tá bom? Vamos lá. Encerramento, né? Para você que não vai fazer encerramento, se gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Mas aqui o encerramento não é na apostila, é no caderno. Responda, ou mentalmente, né, se você estiver estudando para alguma prova. Encerramento. Na multiplicação de dois números decimais, como se determina a quantidade de casas decimais do resultado? Somando a quantidade de casas decimais do primeiro número e é mais de um número, né, de dois números, somando o número de casas decimais do primeiro número com o número de casas decimais do segundo número. Aí vai determinar quantas casas decimais terá no resultado. Ao multiplicar dois números negativos, o resultado será positivo ou negativo? Negativo com negativo, positivo. Sinais iguais é positivo.
E ao multiplicarmos um número positivo por um número negativo, sinais diferentes, ele vai ser negativo, tá bom? E terminamos. Então, lembrando, quem puder, se inscreve, deixa o like, ajuda o canal, tá bom? Essas referências que os criadores do material digital utilizaram para criar esse material. Até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.